O Agostinho Teixeira está de novo conosco aqui para trazer mais informações sobre a indústria da multa, né? Provada que existe agora, até mesmo com o depoimento de quem, de uma certa forma, conhece como é a instalação dos radares para flagrar o maior número de motoristas, né, Agostinho Teixeira? Bom dia mais uma vez para você. Isso aí, Pedro. Bom dia para você, para todos, para o nosso ouvinte também. A gente descobriu como é que funciona esse esquema, essa indústria da multa, envolvendo algumas prefeituras aqui do estado de São Paulo e também empresas que fazem a instalação dos radares. Uma dessas empresas de radares é a Cobracim. E nós conversamos com um dos representantes dessa empresa, identificado como Murilo, e ele contou pra gente como é que tudo funciona. Ele achava que estava falando com o responsável pelo departamento de trânsito de uma prefeitura interessada em aumentar a arrecadação com multas, e aí ele explicou todo o caminho das pedras. Segundo ele, a prefeitura não gastaria nada na instalação dos equipamentos e quando os radares começassem a funcionar, quanto maior o número de multas aplicadas, maior, lógico, a arrecadação da prefeitura e, por tabela, maior o repasse de dinheiro também para a empresa de radares. Vamos ouvir. Vocês não pagam equipamento, vocês não pagam nada. A gente implanta todo esse equipamento e conforme ele for arrecadando, aí vocês vão ter no caixa e pagam de acordo com a arrecadação. Quer dizer, quanto mais multas vocês fizerem, mais a prefeitura arrecada e mais vocês ganham também. Isso, nesse tipo de contrato, sim. Mas aí será que a população não vai começar a chiar, ter um monte de protesto, esse tipo de coisa aí? No começo o pessoal dá uma chiada, ainda mais que é um ano de eleição, também tem todos esses aspectos aí que acabam implicando, né? Vão falar que vocês estão querendo arrecadar dinheiro, não sei o quê. Aí já vai começar a aparecer a máfia do radar, mas depois acaba aceitando. Vou garantir pra você, você nunca vai ter prejuízo. Nunca ouvi falar, meu radar tá faturando menos em nenhuma cidade que a gente tá, nunca teve prejuízo. Sim, quer dizer, sempre dá lucro. Sempre vale a pena, entendeu? Vocês podem ficar tranquilo, tá tranquilo. Tá bom. E aí você tem estrutura e tem pessoal para identificar que rua e que avenida a prefeitura tem que colocar um radar para ela conseguir mais multa? Tem, a gente faz um estudo, a gente faz um levantamento de fluxo viário. Sei. Já faz 30 anos já que a Cobracim tá atuando nessa área. Isso aí a gente vai combinando, é bem tranquilo de fazer. 30 anos de know-how. Esse funcionário fala ainda de algumas estratégias para a instalação de radares para garantir que ele vai faturar mais. Tem radar que é colocado em rua que não arrecada nada. Aí o radar ele não paga ele mesmo, entendeu? Tem cidade que a gente chega que já tem o equipamento, o cara fala, eu não consigo arrecadar nada com esse equipamento e tal. Eu falo, lógico, você colocou uma lombada em cima do radar. Você quer colocar um equipamento de radar, mas quer agradar a população também. Aí você matou o radar. Se você fizer uma lombada 200 metros antes do radar, você mata o radar. Quer dizer, tem umas manhazinhas para conseguir multar mais. Ah, tem. Lógico que tem, né? Que outra dica que você dá, além dessa de não colocar lombada perto do radar? Qual outra? Tem N. Por exemplo, a placa de sinalização que você tem que colocar para dizer que aquela via tem radar. O que você pode fazer para enganar? Você vai colocar ela, você não precisa antecipar ela, entendeu? Você não precisa antecipar, você coloca ela próximo ao radar, junto com o radar. A própria coluna onde está a máquina do radar, você coloca a placa, que não vai ter erro. Quer dizer, você deixando para avisar em cima do radar, você já dá uma dificuldade pro motorista, né? Já. Até ele perceber, já era, né? Ele já passou. Tá certo. Agora me diz uma coisa, seguindo essas dicas todas aí, dá para faturar quanto com o radar? Ele sempre vai arrecadar três vezes a mais do que gasta com o radar. Certeza? Certeza. Estou falando com base por Limeira. Sou eu quem faço o processamento de multa aqui. Então eu sei quanto Limeira arrecada com multa e sei quanto ela gasta com radar. Limeira a gente arrecada em torno de 1 milhão e 200 por mês. Entendeu? Pois é, esse funcionário aí, como ele mesmo disse, ele é da Cobracim, não vamos esquecer esse nome, ele mesmo disse que é o responsável pelo processamento de multas na cidade de Limeira, aqui no interior de São Paulo, e essa Cobracim, além de Limeira, ela tem radares instalados nas cidades de Valinhos, Vinhedo, Nova Odessa, Campinas, Barueri, Itapecerica da Serra, Cajamar e ainda Santo André. É, isso aí, é revoltante ouvir um cidadão explicando como é a maracutaia, né, porque acho que esse é o termo mais adequado, feito
para a instalação de alguns radares, né? Isso como eu disse aqui no Primeira Hora, se não for criminoso, resvala muito próximo numa prática criminosa, né? De você preparar ali uma arapuca para pegar o cidadão que comete algum deslize ali na legislação de trânsito. Às vezes, né, nem comete o deslize, às vezes está desavisado, como essa história da placa trazida pelo Agostinho. Você coloca a placa longe, o cidadão não sabe qual é a velocidade ali no ponto do radar e acaba passando e é multado. Por quê? Porque ele não teve porque, assim, a sinalização adequada que é prevista na lei. É o que a gente sempre fala aqui. A gente tem que seguir a lei, a gente tem que se comportar, tá certo? Nós não podemos infringir a lei, tá? Isso está claro. Agora, uma coisa é a sinalização e a correção ser feita não da forma transparente, legal, ser feita com o intuito de pegar o sujeito num momento de descuido, de falta de atenção, tratar todos os motoristas como um suposto infrator recorrente, entendeu? Eu não acho que seja a melhor forma de acontecer. A preocupação com o trânsito fica em segundo plano, porque a preocupação maior parece que é a arrecadação. Tanto é que toda prefeitura tem hoje uma previsão de quanto vai arrecadar com multa, né? Isso sempre foi levantado aqui nessa discussão. São Paulo vai lotar de por que a prefeitura, na hora que manda para a Câmara Municipal a peça orçamentária, já prevê quanto vai arrecadar e sabe quanto vai arrecadar mais ou menos de multa? É uma pergunta que fica para colaborar para esse debate a respeito do posicionamento dos radares. Uma prefeitura séria, né? E uma concessionária séria, quem tiver responsável ali por aquele radar, precisa verificar aqueles que estão multando mais para saber o que é preciso ser feito para reduzir o número de multas ali e também o número de acidentes, né? A partir desses dados você pode investigar por que um radar está ali, se ele está mal colocado, se as pessoas estão sendo imprudentes mesmo naquele ponto e fazer uma campanha de trânsito para alertar sobre o perigo naquele local. Então há instrumentos a serem usados, né, pelas prefeituras para você reduzir o número de acidentes e se preocupar efetivamente com o trânsito e não criar uma indústria de multa com fim arrecadatório. Se o radar está multando muito, é sinal de um problema, como acontecia, por exemplo, naquele trecho que separa a rodovia dos imigrantes do começo da cidade de São Paulo, é o chamado trecho urbano da rodovia dos imigrantes. Aquele era um dos radares que mais multava em São Paulo. Um outro na marginal do Rio Tietê, pista local que levava o motorista para fazer o contorno e pegar a Ponte das Bandeiras. Ali por muito tempo as pessoas foram multadas, cada vez mais multadas, e em nenhum instante a prefeitura foi até lá para entender o que estava acontecendo. Na Avenida dos Bandeirantes, um outro que a gente estava mostrando ali também, nos dois sentidos, na passagem pelo viaduto João Julião da Costa Aguiar, e a prefeitura, justiça seja feita, foi até lá e começou a sinalizar melhor, por exemplo, o final do trecho urbano da rodovia dos imigrantes, porque você vinha numa velocidade tá bem melhor e tinha uma diminuição abrupta, você saía da rodovia, entrava na cidade sem perceber, porque não existe nenhum sinal físico disso, mas existia o radar, e o radar multava as pessoas ali. A prefeitura foi até lá e passou a sinalizar melhor. O que a gente tem de cobrar é o seguinte: quais são as prefeituras que contratam essa empresa? Contratam essa empresa com essa finalidade de multar mais, sabem o que essa empresa está fazendo, quer enganar o motorista, quer induzir o motorista a ser penalizado e não evitar que a multa seja aplicada. Existem outras empresas que atuam da mesma maneira, como essa, com esse tipo de critério. Isso é fácil de ser verificado, né? Por exemplo, uma prefeitura tem de cumprir uma determinada regra para instalar uma placa antes de uma peça de uma máquina de radar, qualquer coisa assim. Se isso está fora da regra, a prefeitura tem de ser culpada também, né? Então, é bom ficar de olho nessa gente, especialmente nessa empresa aí que atua de má fé. Pelo menos esse funcionário de má fé evidente. Em São Paulo tem multa também, viu? Não sei se nesses termos aí, mas hoje, por exemplo, o radar pistola voltou com toda a força, que tinham prometido acabar com a multa pelo radar pistola, se lembram? Sim. Na ponte do Morumbi. Agora eu não sei porquê. Mas quem que tá operando praticamente o radar todo pistola? dia, PM ou GCM? eu passo a Polícia Militar de São PM. Paulo. E além de ficar com o radar pistola virado para marginal, eles ficam ali no alto da ponte do Morumbi, virados para marginal,
né, sentido Castelo Branco, um policial militar multando e o outro virado para o outro sentido, supostamente dando segurança para o colega ali, né? Eles param as motos e interditam uma faixa da ponte do Morumbi. Então eles param a moto assim na perpendicular. Hoje eu passei por lá às 7h15, estava parada a ponte, parado assim, não tinha muito trânsito, não tinha congestionamento. Mas já passei por lá com congestionamento. Semana passada tinha uma viatura, inclusive. Eles estavam, não sei se fazendo troca de PM ali, sei lá o que era, se alguém parou para conversar. Eles param ali e ficam com o radar pistola virado para multando um motociclista, acho que esse radar pega motociclista, né? E interditando uma faixa da ponte do Morumbi. Não vejo nenhuma razão para interditar uma faixa da ponte do Morumbi. Mas o policial fica virado para marginal. Ele está em cima marginal, da ponte. Um para marginal, o outro para ponte. Ah, o outro para ponte. Um de costas pro outro, entendeu? Entendi. Eu vejo isso, eu penso que é para proteger o colega, né? Eu porque imagino eles que sim. precisam ficar atentos ao que está acontecendo. O cara não pode ficar o tempo todo de costas, porque a gente sabe que tem ação de bandido e tal, que pega exatamente esse descuido. Agora, duas motos interditando uma faixa da ponte do Morumbi ali, sinceramente, não vejo muita razão para isso. Além do restabelecimento do radar pistola, que o então candidato a prefeito de São Paulo, João Dória, hoje governador, por sua vez chefe da PM, Sim. tinha prometido parar de usar, né?